Bem-vindos à nossa página. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Estou feliz por estar de volta e de poder partilhar a santa palavra de Deus com todos vocês. O nosso tema de hoje é o deserto. Irmãos, 11 dias era o tempo necessário para a caminhada do Monte Sinai até a terra prometida. Amém. Vamos para o livro de Deuteronômios 1, verso 2, eu leio a palavra do Senhor. Em 11 dias, que vai de Horebe a Cades Barneia, pelos caminhos do monte de Seir. Amém. Meus irmãos, foram 11 dias, mas acabaram se tornando 40 anos. Uma geração inteira. Homens e mulheres acima de 20 anos morreram no deserto, sem pisar na terra prometida. Pensem nisto por um momento. O mesmo Deus que destruiu o império mais poderoso da terra, o mesmo Deus que rasgou o mar vermelho, o mesmo Deus que alimentava milhares de pessoas, este Deus olhou para o seu próprio povo e disse: vocês não vão entrar, vocês vão vagar e vão morrer aqui no deserto. Amém. Meu irmão, isto não é uma simples história bíblica. Este é um dos capítulos mais perturbadores, mais desafiador e mais transformador de toda a Escritura. Agora eu pergunto, por que 40 anos? Meus irmãos, isto vai nos fazer olhar para nossas vidas de uma outra maneira, para os desertos das nossas próprias vidas, momentos difíceis que muitas vezes nós nunca tínhamos compreendido antes. O povo hebreu foi escravo no Egito por mais de 400 anos. Eles não eram convidados, não eram imigrantes, eram escravos. Faziam tijolos debaixo do sol ardente. As suas costas eram rasgadas pelos chicotes dos capatazes dos egípcios. E quando o faraó vê que eles estavam se multiplicando demais, e ele dá uma ordem que faz gelar o sangue. Joguem todo menino hebreu recém-nascido no rio Nilo. Meus irmãos, 400 anos disto. Geração após geração. Nascendo em cativeiro. Vivendo em cativeiro. Morrendo em cativeiro. Isto não é apenas história. Este trauma muda a forma como um povo pensa e sente. Então Deus interveio. Ele levanta Moisés, um bebê escondido num cesto no rio Nilo, encontrado pela filha do faraó, criado no palácio, exilado no deserto,
e foi chamado de volta através de uma sarça ardente que não se consumia. E Deus disse ao Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi o seu clamor. Conheço a sua dor. E desci para libertá-los. Amém. Irmãos, 10 pragas atingiram o Egito. Uma mais devastadora do que a outra. O Nilo virou sangue. A escuridão cobriu a terra por 3 dias. O primogênito de cada família egípcia morreu numa única noite. Isto quebrou o faraó. Ele disse: saiam, pegam no seu povo e vão-se embora. E naquela noite, milhões de hebreus saíram do Egito. Saíram carregando ouro e prata. Eles saíram debaixo da proteção de um Deus que colocou a nação mais poderosa de joelhos. Meus irmãos, aqui está algo que quase ninguém fala. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esta é a chave para tudo o que acontece depois. Deus tirou os hebreus no Egito em uma única noite. Mas tirar o Egito dentro dos hebreus, a mentalidade de escravo, o medo, a identidade de vítima e a visão distorcida de Deus. Isto levou 40 anos. E alguns deles nunca se libertaram disto. Amém. Meus irmãos, poucos dias depois de saírem do Egito, veio a primeira prova. O faraó mudou de ideia. Ele enviou todo o seu exército, 600 carros de elite, cavalaria e infantaria, trovejando pelo deserto atrás dos hebreus. Imaginem esta cena. Na frente deles, o mar vermelho. Atrás dele, o exército egípcio se aproximando rápido. Eles estavam encurralados. E o que eles começam a dizer? Foi por não haver sepultura no Egito que tu nos trouxeste aqui para morrer? Teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer aqui no deserto. Amém? Meus irmãos, percebem isto? Eles tinham sido libertos há poucos dias, mas já estavam dizendo que a escravidão era melhor. Eles estavam reescrevendo a história como se 400 anos de chicotes, em cativeiros e bebês afogados fossem melhores do que um momento de incerteza. Isto não é só história antiga. Isto é a natureza humana exposta. Hoje, nós fazemos a mesma coisa. Romantizamos as prisões que conhecemos. Porque temos medo da liberdade que ninguém conhece. Amém? Nós escolhemos a dor familiar em vez da possibilidade desconhecida. Mas Deus ainda não tinha terminado.
Moisés levantou o bastão. Um vento de leste começou a soprar. E pela manhã, o mar havia se dividido. 2 paredes de água, como arranha-céu de cada lado. E entre elas, terra seca. Uma nação inteira passou a pé. Homens, mulheres, crianças, idosos e animais. Todos atravessaram. E quando o exército egípcio entrou, Deus solta as águas. Cada carro, cada cavalo e cada soldado. Eles todos desapareceram, amém. Irmãos, o povo hebreu explode em celebração. Eles cantaram, eles dançaram. E a Miriam pegou em um bandeiro. Este foi o maior dia da história deles. Mas aqui está algo profundo. O Mar Vermelho não foi apenas um resgate. Foi uma ruptura. Quando aquelas águas fecharam sobre o exército egípcio, não havia mais volta. Deus não apenas abriu uma porta para a frente, Ele trancou a porta atrás deles. E isto é para sempre. E mesmo assim, o coração daquele povo passou 40 anos tentando voltar para um lugar que já não existia mais. O faraó do Egito afundou nas águas. Mas o faraó dentro deles sobreviveu. Amém. Meus irmãos, aqui está um princípio que muda tudo. Deus pode mudar as suas circunstâncias em uma única vez. Mas mudar a sua mente. Mas mudar a forma como você se vê. Mudar a forma como você reage ao medo. Isto é um processo. E às vezes leva muito tempo, amém. Meus irmãos, pergunto. Quanto tempo durou a gratidão pelo Mar Vermelho? 3 dias. Repito, 3 dias. 3 dias depois de verem o Deus dividindo o mar, eles chegam a Mará. Havia água, mas aquela água era amarga. E eles começaram logo a reclamar. O que vamos beber? Eles não oraram a Deus. Eles não confiaram a Deus. Deus que acabou de abrir o Mar Vermelho para eles. Mesmo assim, eles assim duvidaram. Nem se lembraram do que Deus acabava de fazer. Só havia murmuração. Mas mesmo assim, o nosso Deus responde com graça. Aleluia. Mostrou a Moisés um pedaço de madeira. E as águas se tornaram doces. E assim foi uma crise resolvida. Amém. Meus irmãos, pergunto. Será que eles aprenderam a lição? Sim ou não? Não. Passando 1 mês e meio, eles começaram de novo com as reclamações. Quem me dera que tivéssemos morrido no Egito. Lá tínhamos panela de carne e comida à vontade.
Meus irmãos, percebam o que eles estão fazendo. Eles estão aromatizando a escravidão. Amém? Meus irmãos, um escravo nunca se senta à mesa do patrão. Não. Quando o presente fica difícil, a mente faz o passado parecer melhor. E aqui a mensagem fica pessoal. Quantos de nós fazemos exatamente isto hoje? Olhamos para o passado e começamos a esquecer a dor do que aquilo nos causou. Chamamos de bons tempos, coisas que nos prendiam, que nos faziam mal, que até nos destruíam. Não é porque eram realmente boas, mas porque eram familiares. Porque a ilusão lhes parecia conforto. Amém? Porque a ilusão de controle lhes parecia conforto. Meus irmãos, o povo no deserto, eles não tinham saudade do Egito como ele era. Eles tinham essa saudade da imagem do Egito, que eles próprios criaram na mente. Porque o sofrimento do presente havia passado a parecer melhor. E isto acontece com muita gente até hoje. Amém. Meu irmão, Deus não chamou você para voltar ao Egito. Deus chamou você para atravessar o deserto. Porque o deserto não é o fim. Mas sim, o deserto é um processo. Amém, amém, amém. Assim terminamos com a nossa primeira parte do nosso tema, o deserto. A paz do Senhor a todos.